Olá, gente, tudo bem com vocês? Alguns vão estar online aqui dentro do chat do Teams e alguns vão estar online no YouTube também, tá? De qualquer forma, vocês podem interagir no chat, podem nos perguntar coisas enquanto a gente vai trocando uma ideia. Bom, gente, então, muito boa noite, né? Estou muito feliz de estar aqui com meus ex-alunos de alguns anos atrás, outros mais recentes, os quais aprovaram em medicina nas federais do sul do Brasil, com exceção do Giovanni, que aprovou na UFMG. E cada um aqui tem uma história diferente, teve uma rotina diferente, realidades também diferentes, que a gente vai contar para vocês, mas o foco aqui é ressaltar e de verdade ensinar na prática, mostrar coisas, ferramentas, métodos que são parecidos ou praticamente iguais entre eles, que funcionaram mesmo em realidades distintas. O que a gente vê muitas vezes, né? A galera vê muitos métodos diferentes e tem medo de não dar certo, tem medo de, por exemplo, mas se eu não fizer um cursinho o dia inteiro, eu não vou conseguir passar. Ou, de modo contrário também, né? Se eu fizer o cursinho, eu posso me atrapalhar e não passar. Então, a gente quer, na realidade, né, de verdade, sem muito glamour, como diz a Luísa, desmistificar algumas coisas e trazer coisas concretas que no dia a dia funcionam e que, na verdade, é o arroz com feijão, né? Aquele básico que dá certo. Então, a gente vai começar assim, ó. São 6 participantes que nós vamos fazer uma roda aqui de conversa, primeiro conhecendo a trajetória de cada um para vocês entenderem realidades e se identificarem. A gente tem realidades distintas aqui que tu pode se identificar mais com um do que com o outro e depois a gente vai entendendo os métodos deles. Eu reuni todas essas informações de métodos e rotina também de forma bem descrita aqui. Depois eu vou mandar um material para vocês com as plataformas que eles vão nos contar agora. Enfim, espero que seja bastante proveitoso para vocês. Nós estamos fazendo isso essencialmente para ajudar quem está numa trajetória que já está desmotivante, vamos dizer assim, né? Eu sinto muito o que vocês sentiram agora nesse início do ano, quando o SISU saiu, né? Médias baixas, enfim. Mas vamos iniciar o ano talvez com uma outra perspectiva, né? Um novo ânimo. Então a gente vai começar assim. Eu vou apresentar primeiramente para vocês a Thalita Almeida, que foi minha aluna em 2020 e 21, né? 21 eu te acompanhei na redação, só na correção. E a Thalita já está no quinto semestre de medicina na UFES, que é a de Passo Fundo, né, Thalita? Que nem a Kelly. A Kelly também está na UFES e a Bruna também está na UFES, mas em anos diferentes. E a trajetória da Thalita começou com o ano da pandemia, né, Thalita? A trajetória que eu digo de preparação para o Enem. Começou com o ano da pandemia, né? No outro ano ela não fez cursinho, então, resumidamente, Thalita, me conta um pouquinho dessa trajetória. Como foi o primeiro ano e o segundo ano? Como foi a tua rotina, na verdade, né? Como foi a tua rotina em cada um desses 2 anos de preparação? A gente não tá te ouvindo. Acho que. Deixa eu ver se tu ligou o microfone. Não tô te ouvindo ainda. O microfone dela que tá ligado, né? Ativar. Tá, vamos fazer assim. Tu. Hã? Tu ajuda
pode ajudar a Thalita pelo WhatsApp? Tá, sim. Quem sabe a Luísa me dá um oi, só pra ver se é um problema só com a Thalita. Oiê. É só com a Thalita. Ajuda a Thalita pelo WhatsApp, que daí eu vou conversando com a Luísa por enquanto. O quê? Então, vamos pra Luísa. Problemas técnicos. Luísa. Tá, vamos tudo de novo então, né? A Luísa Lautar. A Luísa passou na UFSM em 2000 e... Até me perdi aqui nas datas. 2022, né? Isso. Tu foi minha aluna em 2022, mas tu começou a trajetória de estudos em 2020? Ou tu foi minha aluna em 2021? Me conta um Fui tua pouquinho dessa aluna, trajetória. fui tua aluna em 2021. Em Tá. 2020, no ano da pandemia, eu estava no terceiro ano e fazia cursinho à noite, né? O que não é o integral. E em 2021 eu continuei fazendo esse à noite. Estudava sozinha em casa durante o dia. Com apoio de outras plataformas, né? Mas sozinha. Isso, tá. E o que a gente quer saber de ti, Luísa, é como era a tua rotina, né? Vamos falar para não ir até amanhã, né? Contando toda a rotina, no ano da aprovação. Tá, no ano da escola, no último ano da escola, tu fez, então, a escola durante o dia e à noite tu fazia o curso presencial extensivo, né, com todas as matérias. Em 2021, tu já não tinha mais a escola, então tu tinha uma rotina de estudos em casa durante o dia e à noite tu assistia a aulas também, né, no cursinho presencial. O que que tu fazia nessa rotina que tu pode dizer pra gente que foi determinante, não só importante, né? Porque é importante a gente saber que existem coisas que são importantes, mas o que foi determinante, assim, para te ver um avanço no teu estudo e que tu acha que foi justamente isso que fez diferença na tua aprovação? Durante o dia, eu basicamente fazia questões. Então, fazia as questões e corrigia todas elas. Não só as que eu errei, mas as que eu ficava com dúvida também. Fazia uma correção bem detalhada. E eu fazia toda semana, acredito que uma, duas provas antigas do Enem e pelo menos um simulado completo por semana. Isso se intensificou na reta final, ali nos últimos 3, 4 meses, fazia mais do que um simulado, mas sempre corrigindo e levando as dúvidas para os professores. Isso, sem dúvida, é o essencial, eu acredito. Tá, então a tua rotina basicamente era de manhã acordar cedinho. Gente, olha só, o que eu percebi de comum, né, entre os meus alunos aqui, conversando antes, né, dessa live, é que agora, se eu tiver errada, vocês me digam. Ninguém aqui deitava 1 hora da manhã para estar estudando 5, 6 horas da manhã, né? Eu percebi, por exemplo, que a Luísa deitava cedo, logo após o cursinho da noite, que ela fazia o cursinho à noite. Acordava às 6, né? Acho que 7h15 eu vi que tu me disse que começava a estudar. Isso. Fazia ali o bloco de questões, às vezes até utilizando aquele método Pomodoro, né? De 1 hora, 10 minutos de descanso e tal. Usando, né, essas ferramentas que muitas vezes ajudam mesmo. Fazia esse bloco de questões, à tarde também tu fazia blocos de questões, né? E à noite usava as aulas presenciais ali de todas as matérias como uma ferramenta de conhecimento de conteúdos. Como que tu organizava essas questões? Tu tinha um método fixo de organização dessas questões? Do tipo, por exemplo, de manhã fazia questões e de tarde corrigia? Como que tu organizou isso? De manhã, como era um período mais longo que eu tinha, né, das 7h15 até o meio-dia, mais ou menos, eu priorizava os simulados. Eu também estava mais descansada de manhã, né, logo ao acordar. E então eu geralmente fazia o simulado ou a prova antiga. De tarde, eu geralmente fazia questões de um banco de questões que eu assinava, do Estratégia Vestibulares, questões de conteúdos
que eu errei nos simulados. Então eu analisava os conteúdos que eu tinha errado nos simulados e jogava para a semana aquelas questões daqueles conteúdos em específico. Então eu organizava a semana desse jeito. Tu até comentou comigo que as questões do simulado, eu até te perguntei, né, se as questões desses simulados eram as provas antigas do Enem, ou se eram, enfim, né, se eram de uma plataforma específica. Os simulados tu fazia dessa plataforma, Estratégia Vestibulares? Não, eu pegava no Instagram do Desempenhos Med, acredito que ainda exista, um drive na bio deles, com simulados do Bernoulli, do SAS. Acho que o SAS era o melhor que tinha, agora eu não lembro assim exatamente, mas que mais se assemelhava com o Enem. Eu não fazia as provas antigas do Enem como simulado, porque tinha muitas questões que eu já tinha feito. Então, seria questões que eu já conhecia, e seria uma enganação para mim mesma eu ter acertado um monte de questões, sendo que eu já conhecia a maioria delas, né? Então, essas eu usava mais para entender o padrão das questões do Enem, entender como as questões funcionam. E essas questões que tu fazia e que tu via que tu errava, né? Tá, beleza, errei essa questão e essa outra questão. Como que tu corrigia? Tu levava só pro orientado com os professores do cursinho ou tu corrigia sozinha? Enfim, assistia aulas do YouTube, como que tu tentava corrigir isso? Eu tinha um modo de marcar as questões, então as que eu ficava com alguma dúvida, eu fazia um triângulo do lado, e mesmo que eu tivesse acertado, eu voltava nelas depois na correção. As que eu errava, eu tentava fazer por conta própria, umas 2 vezes, pelo menos, depois, né, nessa correção. Se eu não conseguia, daí eu pesquisava no YouTube uma resolução. Se eram questões que eu tinha mais facilidade de linguagens ou de humanas, eu ia para alguma correção escrita, assim, de algum site. Se eu tinha mais dificuldade em exatas, física, matemática, eu ia para resolução em vídeo. E aí eu corrigia, tentava, olhava primeiro o vídeo, eu tentava fazer sozinha. Se não conseguia, tentava fazer com o professor ali explicando. Se ainda assim eu não conseguia entender como fazia, aí eu levava para orientado. Basicamente, o que a Luísa está falando nem são métodos segredo de estudo para vestibular. O que a Luísa está falando é, na verdade, uma necessidade cognitiva que a gente tem para aprender. Como que funciona o nosso cérebro, né, para aprender? A gente precisa fazer um esforço cognitivo. Então, quando, por exemplo, o aluno, eu vejo muito acontecer isso, gente. O aluno vai lá, passa um certinho, né, no que acertou, e as que errou, ele simplesmente faz um X e bola para frente, né? Deixa aquela questão para trás. Na final de contas eu só errei uma, duas. E nesse bloco aqui eu só errei três. Beleza. Ou tenta resolver e aí quando não consegue, simplesmente também abandona. Ou simplesmente só pede ajuda para o professor. Não faz aquela tentativa de forçar o cérebro mesmo. Eu estou falando nessa palavra porque é bem isso. Forçar esse trabalho cognitivo. E quando a gente faz isso com frequência, vai ficando cada vez mais, não vou dizer fácil, né? Mas vai ficar cada vez mais menos difícil de aprender. Assim é com a leitura, assim é com a resolução de exercícios, e assim por diante. Então, essa é uma ferramenta que eu diria que é simples, embora difícil, né? Claro que é difícil estudar, mas é simples, né? Não custa, porque a internet é um meio. É democrático hoje em dia nesse sentido. Vocês encontram muitas informações na internet. E aqui eu não estou tirando o mérito do cursinho, não estou dizendo que não é preciso o cursinho. O cursinho é uma coisa, né? É a aula teórica. É a teoria e que é necessária para a maioria dos alunos que estão com dificuldades da própria escola, dificuldades não deficiências da própria escola, porque não aprendeu, ou porque não lembra do conteúdo mesmo, né? Muitas vezes a gente ficou anos fora da escola, e aí a gente vai precisar de aulas expositivas. Mas isso não é. Vocês vão perceber, quem está assistindo, né?
que todos eles vão dizer a mesma coisa. Somente a aula expositiva não basta. E é de fato, né? Não adianta se tu não fizer essa prática que a Luísa tá falando de fazer, fazer, fazer e refazer coisas, principalmente aquelas que está errando. Tá. Então, essa tua rotina, né, de estudo, método, basicamente questões, resolução, volta na questão, faz ela até ela se resolver e simulados. Tu me disse que não tinha dia fixo, né, para fazer simulado. As questões tu fazia em algum dia, simulado em outro, dependia muito, né, da tua agenda do dia, digamos assim. Isso. Eu não tinha dia fixo, mas no domingo eu organizava a minha agenda da semana e eu colocava quais simulados que eu ia fazer, de quais anos, quais provas antigas, eu tinha tudo bem certinho e encaixava na agenda. E também essa agenda eu fazia porque eu conhecia o quanto que eu conseguiria produzir, né? Não adianta também eu enfiar, digamos assim, um monte de coisa na agenda e no fim tu acaba se frustrando porque não consegue fazer. Então eu tinha esse conhecimento de quanto que eu conseguiria fazer. É muito. Isso aí é bem. Eu vejo bastante muitos de fazerem assim cronogramas, né, por conteúdo. Só que eu, particularmente, vocês vão ver se concordam comigo. Particularmente, eu acho, às vezes, até meio impossível de dar conta de todos os conteúdos que existem no ensino médio dentro de cronogramas fixos. Por quê? Porque são muitos conteúdos, talvez nem todos vão cair, né, na prova que vocês estão focando. Nesse caso aqui, a gente está falando do Enem, mas existem outras, né? E também porque imprevistos acontecem. É por isso que uma coisa é ter um planejamento semanal, é super importante se organizar. Eu falo por experiência própria, né? Quando eu não tenho organização da semana, eu não faço quase nada. Outra coisa é ter aquele modelo, aquele cronograma fixo que nada pode se alterar e aquilo gera um estresse gigante. Esse é um problema diário de vocês, né? A ansiedade de aulas e coisas se acumulando. Então, tu lidava assim, né? A Luísa carregava a agendinha dela, gente. Como ela era do presencial, eu lembro da Luísa com a agenda dela pra cima e pra baixo, né? A Luísa e a sua agenda. Isso é sério mesmo, super organizada. E aí, sobre redação, Luísa. De tão organizada que a Luísa é, ela escrevia o que eu não vou dizer, eu como professora de redação, não se assustem, tá? Não é essencial, não é determinante fazer 3 redações por semana. Mas a Luísa, como já tinha uma prática, quando ela viu que ela tinha uma prática grande, a Luísa começou a fazer mais, deu uma redação por semana, porque ela queria dar conta do maior número de temas possível. E ela escrevia muito rápido, né? Tu chegava até a fazer no computador essas 2 extras que tu fazia por semana, tu fazia no computador só para dar conta desses temas. Mas enfim, como que tu organizava o estudo de redação e as correções? Porque uma coisa é corrigir exercício, né? Com resolução da questão. Outra coisa é corrigir a sua própria escrita, que não vai ter lá na internet, né? Vai ser tu contigo mesma. O que tu corrigia exatamente? A redação eu fazia sempre a do cursinho, né, que eu levava para te corrigir, mas as outras eu era bem assim no cotidiano, eu pensava em algum tema e eu pensava assim, bah, isso podia cair de tal jeito no Enem. E aí eu anotava para escrever essa redação extra. E como ali a partir de um certo momento no ano eu já tinha uma prática bem grande em escrever, eu não precisava escrever na folha de redação com as 30 linhas para saber quanto que eu precisava escrever. Então eu digitava, em 15, 20 minutos eu tinha a redação pronta. Eu passava ela para o tablet para poder riscar em cima e eu mesma corrigia a redação e levava para ti no orientado, né? Mas eu sempre corrigia ela antes e tanto que tive aquelas 24 redações mil no ano, contando com essas, porque realmente não. Eu conseguia corrigir e deixar ela perfeita. E Sim. assim eu ia fazendo.
Basicamente, a gente lidava muito com gramática, né? Com os teus pontos principais ali, uma vírgula, sei lá, qualquer coisinha assim. A Luísa é muito minuciosa, e eu diria que essa é uma característica de todos eles aqui, principalmente na redação, que eu trabalhei o ano inteiro com todos. Essa coisa assim, ó, de ir até o final, gente, de pegar a questão e destrinchar essa questão até aprender de fato, ou pegar a tua redação e destrinchar até aprender aquilo ali e não deixar nada para trás, é isso que faz toda a diferença. Não tem como tu ir seguro para uma prova de redação só com o modelo pronto, ou tá, não tem modelo pronto, eu tenho meu estilo de escrita, mas eu nunca fui a fundo nos meus erros. Eu nunca tentei consertar de fato, por exemplo, a pontuação. Muitos acham que vírgula é só uma questão de desvio. Não, vírgula é uma questão de estrutura frasal, é uma questão de sintaxe. A Luísa sempre comenta, né? A sintaxe é a principal parte que deve se estudar de língua portuguesa. E sim, a oração sintática ali, a construção de período, é o que vai dar todo sentido para o teu texto. Então, vocês recomendam, inclusive, né, estudar, porque muitos nos cursos de redação, de forma geral, não tem muitas aulas de gramática, né? Inclusive, é uma coisa que eu estou implementando na mentoria, no meu curso de redação neste ano. O que vocês acham? É válido ou é necessário, ou enfim, é primordial assistir a aulas, por exemplo, no YouTube, aulinhas, microaulas de gramática, quando existe um erro ali recorrente na redação, de crase, sei lá, de pontuação. Os outros também podem responder. Sim, o João é minucioso também na gramática. Toda semana ele estava lá, querendo saber o porquê daquele acento. Todos, né? Eu lembro de cada redação, a Thalita também. Quantas vezes eu sentei com a Thalita, ó, vamos consertar isso daqui. A gente fazia uma limpa no texto toda semana com um desvio, né? Um tipo de desvio. E não é de uma hora para outra, é toda semana a gente vai limpando o texto. Tu queria comentar mais alguma coisa específica, Luísa, para a gente ir conversando com o restante da galera? Uma última coisa que tu falou sobre muitos alunos simplesmente errarem a questão, tentarem fazer uma vez e, não consigo, vou desistir. Tinha uma coisa que eu sempre pensava, que se eu desistir dessa questão agora e não corrigir ela direito, essa questão vai cair no Enem e eu não vou passar por conta dela. E vou ter que estudar um ano inteiro por conta dessa questão que eu não corrigi. Toda questão que eu queria desistir, deixar pra lá, eu pensava isso. Pra, assim, criar vergonha na cara e fazer, sabe? Porque eu ficava pensando, nossa, se realmente cair uma questão assim, eu não saber fazer, nossa, eu nunca vou me perdoar, sabe? Porque hoje em dia, com a competição que tem no Enem, qualquer pontinho a mais é decisivo. Então, acho que fica aí quando tá com preguiça de estudar, tá com preguiça de fazer o que tem que ser feito, pensar nisso, sabe? Que vai ser aquele momento que vai ser decisivo. E é uma soma de momentos, assim, durante o ano que fazem a diferença. Na verdade é isso que separa o joio do trigo, né? Que separa aquilo que é importante e aquilo que foi realmente determinante para tua aprovação. Vou passar então agora para a Thalita. O Alex, deixa eu só voltar um pouquinho. O Alex, que está no chat aqui do YouTube, ele tinha perguntado quantas horas por dia. Aí tu especifica para nós, que já faz tempo, eu acho. Tu especifica, Alex, para nós quantas horas por dia o que seria, que daí depois a gente volta para a Luísa te responder. E aí, voltando então para a Thalita, a gente tinha se apresentado aqui, né? Tu pode contar, então, qual foi a tua rotina, Thalita? Mais no segundo ano, né? O primeiro, basicamente. Não, mas tu pode contar o primeiro também, claro. Porque o primeiro ano foi de bastante estudo também, né? Estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Sim. Então, no primeiro ano, foi em 2020,
Eu tinha me matriculado para fazer o cursinho de noite só, e aí caiu a pandemia. E veio a pandemia, assim, bem de início do cursinho, e como eu morava em Panambi, o meu cursinho era em Juí. E aí os transportes públicos ali da prefeitura pararam de sair. E aí a gente teve que reorganizar ali no cursinho, porque tinha algumas meninas que iam no cursinho de manhã e no cursinho médio, né? E aí eu fui transferida para a turma da manhã. E aí esse ano, então, eu ia para Juí, eu estudava a manhã toda, todos os dias da semana no cursinho, via as aulas, né? E ficava no cursinho o resto do dia, porque eu ficava esperando a minha carona para voltar para minha cidade. Nesse período que eu ficava no cursinho, eu ia fazendo as questões de apostila, eu ia revendo que estava errando e refazendo do mesmo jeito da Luísa, ia refazendo as questões, mas ainda não com tanto afinco como foi no outro ano. Eu fazia as questões, de noite eu chegava em casa, ainda revisava mais alguma coisa, fazia resumo, e aí ia dormir para no outro dia, que tinha que sair bem cedinho, né, por ser de outra cidade e ter que viajar. Nesse ano eu não consegui passar, mas eu acabei conhecendo pessoas que foram muito importantes para minha aprovação, como a prof. Patrícia. E nesse ano ela não largou minha mão em nenhum momento, que ela estava falando ali da questão de sentar comigo e me explicar. Eu ainda fico sentida lá, teve um dia que era almoço dela, horário de almoço, e ela saiu para sentar comigo ali na sala e me explicar a crase. Porque eu tentava de tudo que jeito que eu não entendia, porque para mim as regras gramaticais sempre foram muito difíceis e ela sempre tentava me mostrar a forma de fazer, tentava explicar até eu entender. Então, para mim ali, eu senti naquele ano que ela estava muito apostando em mim, mas infelizmente não deu certo. E aí, meus pais não iam conseguir manter esse cursinho no outro ano. E a gente sentou, conversou e decidiu então que eu ia seguir no próximo ano estudando em casa. Nisso de estudar em casa, eu fui catando um pouquinho de tudo da internet, do que eu podia usar, e eu fechei num site ali, que é o Planejativo, e nesse site planejava a minha rotina. Eu estudava, então, em casa, trabalhei durante o ano todo por vários biquinhos, assim. Eu até abri uma empresa de bolo, que eu comecei a vender bolo. Eu vendia bolo no centro da minha cidade, na sacolinha térmica. Eu me vestia de mini no meio-dia do sol para distribuir panfleto, trabalhei de garçonete também, tudo um pouco, para não ser um trabalho também lá das 8 horas e eu acabar perdendo aquele período do dia, que é o momento que eu mais estava descansada para estudar. Estudava, meus pais me apoiaram muito nesse tempo também, e mantive então a ligação com a prof. Patrícia, e ela me ajudou a seguir aprimorando a redação nesse ano, né? E foi o ano da minha aprovação. Eu estudei em casa o ano inteiro, fiz muita questão. Daquele ano deve ter estourado umas 30 mil, mas no ano anterior também tinha estourado umas 30 mil. Só que foi diferente, foi com um foco diferente, porque eu sabia que se não fosse aquele ano, não ia conseguir mais ficar em casa estudando, né? Porque para minha família também, quando a gente atinge uma idade, a gente tem que acabar contribuindo com a renda. E eu não estava contribuindo expressivamente. Né? Então era aquela última chance, o último gás que eu podia ter para passar da faculdade. Eu me agarrei aquilo e foi um ano muito enriquecedor, assim, até de amadurecimento. Eu adoro a história da Thalita. Eu sempre me emociono porque realmente eu acreditei muito nela. E é importantíssimo, né, que a gente tenha pelo menos uma pessoa. Às vezes não é possível, às vezes ninguém acredita na gente e sobra só a gente para acreditar, né? Mas uma coisa em comum que vocês têm, e agora que vocês já ouviram a Luísa e a Thalita falando, que elas têm muita, tipo, uma raiva, assim, né? Eu vou aprender isso daqui, que é o que a Thalita teve nesse ano da aprovação. Não importa se eu não vou poder pagar o cursinho, não importa nada, eu vou trabalhar, enfim, eu vou aprender isso daqui. E aí o teu método, o que tem em comum com a Luísa? Muito exercício. Eu acho que foi a Thalita, né, que me escreveu que fez 30 mil questões, quase mais ou menos 30 mil questões esse ano? Ou foi a Luísa que escreveu? Não, foi a Thalita. Foi isso, Nesse ano, no ano Tá. anterior, sempre muito, né? 30 mil questões. Gente, 30 mil questões. Tu fazia
um método parecido com a Luísa, assim, de fazer blocos de questões? Como que tu corrigia essas questões quando tu, enfim, não acertava as questões? E simulados também, eu sei que tu fazia bastante simulado. Eu fazia um pouquinho diferente da Luísa, né? Os simulados eu fiz todos os sábados de todos os meses que antecederam o Enem, desde que eu iniciei na primeira semana. Todos os sábados eu fazia simulado. E aí, como são 4 sábados, eu fazia 2 Enems completos por mês. E no dia que era de linguagens, até a minha redação era um simulado. Era com o tema que a Paty tinha mandado. Eu nem abria o tema antes, eu abria na hora do simulado para saber ali com os textinhos tudo certo. E fazia aquela redação também como simulado. Então, era 2 redações de simulado, 2 Enems completos todo mês. E eu fazia de manhã, todo sábado de manhã, fechava no meu quartinho. Meus pais sabiam que era a hora de eu estudar ali, o simulado que eles não podiam entrar. E de tarde eu abria, então, aquele simulado e revia todas as questões que eu errei. Todas as questões. Eu revia, eu anotava o índice de acerto, de erros, o provável TRI e fazia gráficos. E essas questões eu fazia que nem a Luísa. Eu tentava refazer, tentava entender o que eu errei, aí eu olhava ali a resposta e não conseguia. Se eu não conseguisse ainda entender o porquê que eu estava errando ou o que eu devia ter pensado diferente, eu ia para a aula do YouTube e questões mais específicas, assim, por exemplo, linguagens. Também quando eu estava no cursinho, eu conheci uma professora, assim, sensacional, incrível, assim, muito, muito bom de estar perto, assim, uma energia muito boa. E nesse ano que eu fiquei estudando em casa, ela também, assim, mesmo de longe, sempre estava mandando alguma coisinha para me incentivar, né? Que foi a Prof. Lucy, a Lucy do Instagram. Sim. E aí, quando eu não conseguia, por exemplo, linguagens, já tinha esgotado ali as fontes que eu podia pedir um socorro, eu conversava com ela pelo Instagram, tipo, não tô conseguindo, não tem como, e ela sempre me ajudava. A prof. Patrícia, às vezes, até pontuando alguma questão de literatura ou de linguagens, porque eu não tinha um professor ali para levar essas questões e debruçar em cima delas e desvencilhar para saber tudo que tinha, né? Então, eu tinha YouTube e ali. E se não aprendesse, não tinha opção. Tinha que aprender, vai entender, vai rever o conteúdo. E com o passar do tempo, eu vi que eu pecava em alguns conteúdos específicos, né? E aí eu dava ainda mais atenção para esses conteúdos. Essas questões, durante a semana, era dividido assim. Eu usava um aplicativo, né, um site que é o Planejativo, que ele planeja a tua rotina. E ele é muito bom em relação ao que a prof. Patrícia falou antes, disso da gente ter uma rotina fixa e de não conseguir vencer e acumular. Por causa que, se eu não conseguisse, ele sabia quanto tempo do dia eu tinha para fazer essas questões e estudar. Ele sabia. Ele sabia qual era o meu objetivo, qual a minha meta. E se eu não conseguisse cumprir a agenda do dia, ele reorganizava a rotina para os outros dias, sempre tentando priorizar as matérias que mais caíam no Enem. Então, se naquele período ali de tempo, com aquela quantia de horas por dia, eu não ia conseguir ver, sei lá, uma regra gramatical muito específica que não vai ter no Enem, ele cortava fora para eu, naquele tempo ali que eu ainda ia ter, priorizar aqueles conteúdos que eram os mais caidores, né? Eu via essas aulas se fosse necessário, fazia meu resumo e já partia para 20 questões que o próprio site gerava, questões antigas de Enem, vestibulares, desse conteúdo que eu vi. Eu vi em torno de uns 3, 4 conteúdos grandes por dia. De tarde, eu seguia fazendo essas questões e desvencilhava o máximo que podia, ia tirando dúvida, ia corrigindo no YouTube, ia refazendo e refazendo. E aí eu tinha uma pausa ali entre o período da tarde e da noite que eu usava para fazer minha consulta na psicóloga, caminhar, sair, ver gente, ficar com a minha família, tomar mate, jantar. E aí, depois de ficar esse momento dessa relaxada, essa baixada, eu voltava e o aplicativo também criava uma lista de questões com todos os conteúdos que eu já tinha visto até ali. Então, por exemplo, se eu vi que no simulado eu estava errando assim, muita questão de biologia, eu montava uma lista com várias questões, com o máximo de questões que eu conseguisse fazer na noite, dos conteúdos que eu já tinha estudado até aquele momento, no passar do tempo do aplicativo. Então, ele criava uma lista mista, então eu podia ver conteúdos que eu tinha visto no dia,
mas conteúdos de uma semana, 2 semanas atrás. Então, era uma revisão muito ativa. Tu estava sempre revendo o conteúdo, não era algo que tu viu no início do ano e tu no fim do ano não ia ver. E isso eu acho que também foi um grande pulo do gato, porque a gente esquece das revisões, né? A gente esquece totalmente. Quando eu estava lá no primeiro ano estudando, eu estudava, fazia o meu resumo, tudo, só que eu esquecia. No outro dia era outro momento, eu estudava outra coisa e não voltava naquilo que eu tinha aprendido no dia anterior, na semana anterior. E isso foi bastante importante para mim. É outra questão agora nem não só de método de estudo, mas também de teoria da aprendizagem. A gente aprende muito na repetição. E isso funciona muito na redação também. Muitos acham que, porque eu já tirei 960 no Enem nesse ano, ou porque, eu tiro com frequência 900 e pouco na redação, significa que vai ter esse mesmo resultado no dia. Mas não é assim que funciona. A gente, de fato, internaliza coisas, aprende, de fato, os detalhes, né? Quando aquilo é feito muitas vezes, de forma repetitiva. Porque daí se torna um padrão, se torna quase que automático. Muitos até duvidam, por exemplo, que eu escreva uma redação em 20 minutos, mas isso é completamente possível, ter tanta prática, né? De tanto tu fazer uma coisa, se torna automático. Isso é a mesma coisa que, né, qualquer outra atividade que o corpo humano faz. Para fechar aqui, a questão... A Thalita já comentou um pouquinho, né, como ela fazia a redação. Então, ela fazia dentro do simulado a redação da semana, e no dia que não era simulado de linguagens, que era no outro sábado, seria de matemática, né, de naturezas, ela fazia num horário diverso, né, num horário diferente, uma redação mais normal, digamos assim, que não era dentro do simulado, para corrigir os erros da última redação. Então, essa correção de pegar os detalhes do que foi errado, né, do que foi errado, digamos assim, né, do que foi corrigido pela professora, é extremamente importante para agora, na próxima, tentar não errar novamente. E pode ser que aconteça de errar novamente. E aí, nessa repetição, de tanto brigar com aquele detalhe, é que tu vai começar a acertar. Não tem como, gente, né? Não tem como tu fazer isso uma vez por mês ou a cada 2 meses. Tem uma exceção que outra lá na vida? Existe, né? Mas a maior parte, não. A regra é que é preciso sim fazer com frequência. Uma redação por semana já é o suficiente, não precisa fazer mais que isso. Tem uns que gostam mais de escrever, mas, né, uma é o suficiente, que é o caso, por exemplo, da Kelly, né? A Kelly não gosta muito de escrever, mas ela fazia toda semana. Fazia toda semana porque era o feijão com arroz, era o necessário e ponto final, né? Tu queria ressaltar mais alguma coisinha, Thalita, para a gente passar para o Giovanni? Opa, tá mudo de novo. Agora tu liga o áudio. Tá só. Aí, acho que ainda nessa questão da redação é importante, uma coisa que eu fiz que me ajudou foi ter o caderninho de erros, né? Então, quando tinha essa redação que eu podia parar, fazer com calma, pensar, revisar, mas ainda assim dentro do período máximo de 1 hora, eu revia a redação anterior, perguntava para a professora o que tinha acontecido, e a Patrícia me explicava no WhatsApp, até eu entender. E aí eu percebi que, com o passar do tempo, muitas coisas eu repetia os erros. E aí eu anotava num caderninho o que eram esses erros, se era uma construção de frase, se era uma pontuação específica, se era uma coisa que eu sempre estava fazendo. E aí, nessas redações que eu podia dar um pouco mais de atenção, eu revisava todos esses erros que eu já tinha cometido para ver se não tinha acontecido. Porque aí, cada vez eu mandava para ela uma versão ainda melhor do meu texto. Porque aqueles erros eu não ia mais cometer, iam ser novos erros, brincadeira. Ia ser o máximo polido, né? Não, novos erros aparecem. É a tentativa e erro, uma hora tu acerta tudo, né? Mas é normal errar. Sobretudo na redação. Então, muito obrigada, Thalita. Depois a gente vai voltar para resumir tudo isso. E, gente, essas plataformas que eles estão falando, inclusive outras, enfim, perfis e tal, eu compilei tudo no material para vocês depois, vai estar no meu Instagram mesmo, tá? Lá no link do meu perfil, após a live eu vou colocar lá. Não se preocupa assim em ficar tentando anotar tudo. É mais para a gente entender como eles faziam, né?
Giovanni. O Giovanni, ele é, ele é diferente. Ele é diferente das mais, né? Ele tem uma trajetória diferente porque a gente se conheceu, a gente não se conheceu no cursinho presencial, a gente nunca se viu presencialmente. Foi um dos meus primeiros alunos que eu acompanhei o ano inteiro online, só online mesmo. Ele fez a minha mentoria o ano passado. E essa mentoria começou com o foco justamente de enxugar um pouco as aulas expositivas e focar bastante nesse encontro com o aluno, né? De personalizar o que ele está fazendo de errado, enfim, qual é a sua dificuldade, e ali a gente vai trabalhar em cima disso. Porque muitas vezes só a correção no papel não é que não adiante, mas ela não é 100% eficiente quando o aluno vai ficar com dúvidas. E cada vez mais eu estou reduzindo essas aulas expositivas. Por exemplo, esse ano eu estou com as aulas expositivas teóricas gravadas na minha plataforma e estou focando ainda mais, né, nesse encontro com o aluno, porque a escrita, vocês podem fazer as aulas no YouTube, vocês podem assinar plataformas de questões, mas a redação ela tem uma particularidade que é alguém precisa te avaliar, né? A questão tu resolve, tu encontra uma resolução na internet, mas a tua redação não vai estar lá na internet. Então, alguém vai precisar te acompanhar. E eu tenho mudado muito esse meu pensamento, né? Não, é que as aulas não são importantes. Óbvio que precisa ter teoria de estrutura, de repertório, mas cada vez mais a redação exige esse olhar, né, mais detalhado para que o aluno escreva, o aluno não, vamos dizer o estudante, e escreva a sua redação autoral com o seu jeitinho. Cada um aqui tem o seu jeitinho, eu lembro muito bem do jeitinho de cada um, mas que seja dentro dos critérios do padrão da prova, né, da prova específica. E o Giovanni chegou para mim com um texto lindo, maravilhoso, que ele já tinha uma trajetória, mas ele tinha uma pontuaçãozinha de detalhe que ainda faltava na redação. A trajetória dele é um pouquinho mais longa de estudos e ele vai contar um pouco pra gente, inclusive de onde tu é, né? Porque a galera aqui, todos foram em algum momento meus alunos do presencial, depois no online, enfim. Já o Giovanni não é daqui do Rio Grande do Sul. Então conta para nós, Giovanni, um pouco da tua trajetória, como que tu estudou, principalmente no teu ano da aprovação. O que que foi determinante, o que que tu fez, enfim. Bom, boa noite, pessoal que está aí assistindo. Como a professora Paty falou, eu tenho uma trajetória um pouco mais longa, né? Eu terminei o ensino médio lá em 2014, então já são 9 anos. Quando eu terminei, eu não tinha visão de estudar. Eu sou de uma cidade chamada Boqueirão, no Cariri da Paraíba. É uma cidadezinha bem pequena. Eu conheci a Paty pelo Instagram e entrei em contato e tal. Eu saí do ensino médio sem nenhuma visão de estudo, porque aqui a realidade é essa: você formar no ensino médio e tentar um emprego. Não tem muito essa questão de estudar e de ascender na vida socialmente, enfim. Então eu vim me atentar aos estudos, voltar a estudar um pouco assim, em 2018. Então eu assinei o cursinho do Ferreto, estudei em 2018, segui o cronograma de estudos da própria plataforma e fiquei a uns décimos, pouquinhos décimos de passar. Esse foi o ano que acho que não deu nenhum ponto de diferença da minha nota para o corte. Foi bem chato esse ano. 2019, novamente consegui pagar a plataforma, segui novamente, mas também esse ano fiquei um pouco mais distante do corte e não consegui. Daí veio 2020, pandemia, saúde mental, zero. Então foi um ano meio que perdido. 2021, a mesma coisa. 2022 também. Eu meio que começava ali, mas chegava maio, junho, eu já não estava bem e acabava desistindo.
enfim, foram anos que meio perdidos, assim. Daí veio o ano passado, né, que eu busquei priorizar a questão da saúde física e mental, consegui adequar uma rotina de estudos e trabalho. Eu trabalho, eu sou artesão e faço tapetes, é manual, e então eu trabalhava de 7 da manhã até umas 3 horas da tarde, parava, tomava banho, almoçava e sentava para começar o meu dia de estudos. O que eu utilizava era uma plataforma chamada Aio, uma plataforma de resolução de questões. Eu tinha um plano mais básico, que só me dava direito a resolver questões e montar simulados para resolver. Mas nessa plataforma também há opções de mentorias, de correção de redação, enfim. Mas eu só usava a correção a, a, as questões, né? O uso das questões. Eu sentava ali umas 4 horas da tarde, fazia exercícios, montava um. Dá para você selecionar os conteúdos e selecionar conteúdos e resolver as questões. No final, a plataforma vai te dar uma nota aproximada e você vai caracterizar essas questões, né? Quais são as fases, quais são as médias, dá meio que uma pontuação de acordo com a TRI de cada questão. Então, eu tinha essa primeira bateria de exercícios, assim. Daí eu parava um pouco, fazia uma atividade física, geralmente eu caminhava, ou dava uma corrida, enfim. Quando era umas 6 horas, eu voltava, sentava, fazia mais ou menos 1 hora e meia de resolução de questões na mesma plataforma. E depois disso, eu sentava para corrigir as questões que eu errei. Daí, como eu fazia? Eu classificava as questões em três aspectos. O primeiro é desatenção ao enunciado. Então, se tinha uma palavra-chave no enunciado que me ajudaria a resolver a questão e eu deixei passar, errei a questão. Outra questão, o outro aspecto seria a interpretação de texto. Eu, enfim, deixei de compreender uma parte e por isso errei a questão. E o terceiro aspecto seria a lacuna de conteúdos. Quando eu erro a questão por não saber de os conteúdos. É válido frisar também que eu não, durante esse ano, eu não conseguia ter tempo para ver aulas, mas eu já tinha uma base muito sólida de 2018 e 2019. Foram 2 anos que eu fiz cursinho, então eu consegui rever muito esses conteúdos e sempre revisando, né, vendo questões, a gente vai lembrando, mas uma coisa ou outra a gente sempre esquece. Então, durante essas questões era comum encontrar muita lacuna de conteúdo. Então, o que eu fazia para cada um delas? Se fosse a questão de desatenção ao enunciado, pegava essa questão e em cada alternativa eu explicava, escrevia uma explicação por que, por que aquela opção está correta e por que as outras estão erradas. Então, era uma forma de me ajudar a fixar esses conteúdos. E não era uma questão que eu não sabia o conteúdo, mas era uma questão de desatenção. Interpretação de texto. Eu também fazia a mesma coisa. Sentava, pegava a questão, justificava alternativa por alternativa. Quanto às questões de lacunas de conteúdo, esse ano, o ano passado, na verdade, né, eu não consegui assinar nenhuma plataforma, então eu usava o YouTube para sanar essas lacunas de conteúdo. Quando eu terminava o meu estudo, sentava, terminava essa classificação das questões, eu pegava, abria o YouTube, ia pesquisar essas aulas, tirava ali uma meia hora, 40 minutos, para ver aulas e voltar naquela questão e tentar resolver sem ver resolução dela. Tentava, tentava, tentava. É um exercício de trabalhar o cérebro enfim, buscar um meio diferente, ver a questão de forma diferente, enfim, conseguir resolver. Se eu não conseguisse resolver de fato, então eu buscaria uma resolução no YouTube. Tem questões realmente que não dá e você não consegue pensar assim, então eu buscava
resolução no YouTube, mas eu sempre, nesse site, na AIO, tem como deixar lá a questão num caderninho de erros. Então, eu sempre também revia os meus erros, uma forma de revisar essas lacunas. Partindo, isso eu usava durante a semana, esse método. No sábado de manhã, eu usava eu tirava 2 horas, geralmente ali de 9 às 11 horas, para fazer a minha redação da semana como forma de simulado. Eu cheguei a fazer, eu acho que todos os temas da mentoria. Tinha semana que realmente não conseguia fazer, porque eu fazia a cada. Eu fazia. A Thalita fazia todo sábado, né? Então eu conseguia fazer 2. Eu só fazia um, então eu fazia um simulado a cada 15 dias. Eu resolvia uma prova de Enem, ou do simulado do SAS, enfim. E fazia minha redação de manhã, e à tarde eu fazia, no sábado à tarde, eu fazia o simulado com as questões, né? O do Enem, o do SAS, o do Bernoulli, enfim. E no final da noite eu sentava novamente, classificar a questão por questão. Eu tenho até aqui um caderninho para mostrar. Eu classificava. Provavelmente não vai dar para ver, mas eu tenho o número da questão, o simulado, o ano, enfim, e o motivo do erro. Então, eu classificava, e lá no meu simulado, justificava, fazia o mesmo procedimento. Depois você tira a Sempre foto tentava, para nós. certo, eu tiro foto estimando. E depois justificava cada alternativa. É uma forma que eu encontrei de manter um aprendizado mais ativo, sem necessariamente. Eu acho que só sentar e assistir aula não funciona para mim. Então, é a forma que eu encontrei. E no domingo eu tentava descansar e não pegava muito em questão de estudo. Eu já tenho umas questões assim com saúde mental, então eu tentava ter um lazer, fazer uma atividade física. E eu julgo que isso foi determinante na minha aprovação desse ano. Bom, eu acho Sim, que foi isso. é. Teve uma parte antes de fazer de, digamos assim, fazer a matrícula do aluno na minha mentoria. O ano passado eu fiz uma entrevista, digamos assim, né? Eu fiz uma mini mentoria, acho que foi meia hora, com cada pessoa que queria fazer mentoria comigo. E ele já tinha me contado toda essa trajetória de estudo, e eu pensei, esse guri vai chegar no meio do ano e vai querer fugir, vai querer ser desanimado de novo, e eu não vou deixar. E foi mais ou menos, acho que foi lá por setembro, passou do meio do ano, na verdade, né? E ele não estava conseguindo fazer o tema da semana toda semana. Mas aí entra a importância, né, da gente ter alguém, pelo menos alguém que nos puxe, né, gente? Porque não dá para negar que existe o problema de saúde mental, não é só contigo, Giovanni. É comigo também, com os colegas também. Se a pessoa não tem uma ansiedade crônica, uma doença de fato, né, ou depressão, pelo menos a pressão de passar vai existir. Ou a família, né, pressionando, ou os amigos que estão passando e eu estou ficando para trás. Isso sempre vai existir. Então, é uma luta diária, eu entendo, super entendo a luta que vocês enfrentam, mas ao mesmo tempo a gente não pode se colocar como vítima. A gente não pode se dar a esse luxo, porque quando a gente se coloca como vítima da nossa própria história, a gente vai colocar tudo a perder, né? Isso é o que eu admiro muito em vocês, em todos vocês. Foi aquela garra assim de não, eu vou passar, eu vou consertar esse erro. E com o Giovanni, nesse caso, né, foi a questão da redação, eu vou vencer esse pequeno detalhe que tá me tirando uns pontinhos e que tá me afastando da aprovação. E quando eu vi que ele estava chegando, né, nesse desânimo um pouquinho, nem era desânimo, na verdade, era mais falta de tempo, né, que tu estava trabalhando bastante. Eu disse, não, então faz o seguinte, ó, esquece essas aqui que passaram e começa daqui, de agora, porque muitas vezes vocês se acumulam mesmo, né, conteúdo ou temas atrasados, aí vocês acham que, se eu não entreguei as atrasadas, agora não vou entregar mais. Não, começa de onde está.
E aí, no fim das contas, ele fez os atrasados também, né? Depois tu entregou junto e deu super certo, né? Foi 960, né? A tua redação, que foi injusto, deveria ser 1000, eu sempre falo. Tem redações, gente, que não existem desvios, não existe erro nenhum. Mas a gente dá o azar, né? Vai entender o que você passa naquele momento da correção ali. São milhares de corretores. O que importa, eu sempre falo para os alunos, não se preocupem com o 1000, porque muitos se preocupam, eu quero tirar 1000. Cara, se preocupa em fazer o básico que dá para passar. E para medicina, a gente sabe que o básico, infelizmente, não é 900, né? Tem que ser pelo menos 960. 940 às vezes dá, mas é muito arriscado. Então, como que a gente chega nessa nota? É o que eles estão falando. É a repetição, é a organização de fazer semanalmente, gostando ou não. É fazer o que precisa ser feito. Gente, vocês buscavam muitas informações. Tô pensando em redação agora, tá? Vocês buscavam muitas informações extras, tipo, não importa se fazia a redação comigo. Tá, todos vocês faziam, né? Mas, por exemplo, tá, assistia as aulas da Paty. De repente fazia algumas aulas de gramática no YouTube, mas vocês tentavam se afastar de muitas informações do tipo repertório isso, modelo aquilo, e vai catando atualidades, porque eu vejo muito essa preocupação com o repertório, né? A galera salva muito conteúdo, acumula muito conteúdo, e eu tenho essa percepção de que isso sobrecarrega e vocês perdem o foco no que tem que ser feito, que é a estrutura básica com coisas pertinentes. Podem ser simples, informações super simples, mas pertinentes. Vocês estão concordando? Vocês buscavam muito coisas, assim, muitas coisas por fora, ou uma ideia que outra? Opa, quase derrubei aqui. Acho que só no início, mas quando eu tava bem perdida, né? Eu tentava botar umas frases muito montadas, no caminho tinha uma pedra, na pedra tinha, sei, um caminho não é assim a frase. E eu tentava de qualquer jeito encaixar, e a parte só riscava, tipo, ai, coisa feia. E aí demorou. Aí nessa época eu buscava bastante, mas depois que tu entende ali, que tu monta a tua estrutura de como tu vai fazer, tu escolhe, faz as tuas escolhas e não replica escolhas de outras pessoas. Aí tu não vai assim catando tudo que nem um desesperado, né? Essa preocupação do repertório no começo é normal, mas a gente precisa deixar cair por terra isso porque atrapalha, faz vocês perderem muito tempo, né, com coisas que não vai usar. Tu acha que no dia do Enem tu vai lembrar desse monte de coisa? Não, tu tem que ter o básico, ferramentas. Tu tem como o Steve King fala, né, existe para o escritor existe uma caixinha de ferramentas com bandejas organizadas e ferramentas específicas. Só que o estudante muitas vezes desconhece essa caixinha de ferramenta e quer carregar todas as malas possíveis, né, que estão por aí. A pedra no meio do caminho é uma pedra mesmo, que eu luto todo ano. Ela existe, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? O Drummond de Andrade, aquele verso, né, que aparece na redação e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, depois que vocês aprendem a fazer, cara, é só vai, né? Como diz a Luísa, só vai. Mais alguma informação, alguma coisa específica, Giovanni, que tu queria compartilhar? Eu acho que frisar novamente essa questão de saúde mental e física, né, eu acho que para mim foi determinante esse ano, então para quem vai se preparar esse ano eu indico. Outra coisa que eu sempre tentei manter em mente é acreditar na evolução, que mesmo que tem dia que você não consegue resolver, não vai bem, enfim, você planeja fazer alguma coisa, não consegue e tá tudo bem. O importante é evoluir. Eu cheguei para a Prof. Paty com um texto já bom e a gente durante o ano conseguiu melhorar ele muito, de modo que no final eu tinha muita segurança na minha redação. Então, eu também não estava preocupado com questão de nota.
eu sou um excelente escritor de redação, então a minha nota, enfim, é questão subjetiva do corretor, entendo, não concordo, mas entendo, e eu me considero um excelente redator. Então, acreditei muito na evolução e cheguei na prova muito seguro. Então, eu acho E que é isso. a questão é central. Vocês muitas vezes escrevem muito bem, e especificamente o Giovanni realmente tem um gingado ali com a linguagem que é muito impressionante. Só que quando a gente se submete a uma avaliação de prova, a coisa muda. A gente às vezes precisa deixar mais simples o nosso texto, de modo que seja compreensível a qualquer corretor, para garantir aquela nota. E foi exatamente o que eu fiz com. Com exceção da Kelly, eu acho. Eu não lembro se eu fiz isso com a Kelly. Mas com todos aqui, eu fiz uma lapidação no sentido mesmo de deixar mais simples. Por exemplo, a Thalita, eu cortava várias frases que não estavam erradas, mas era muita coisa para o corretor absorver e poderia gerar uma sobrecarga. Gente, correção do Enem é 2 minutos. O corretor ele não fica que nem o professor lendo, tentando entender. Ele lê uma vez, te dá a nota e passa para frente, porque são muitas correções por dia. Então, foi basicamente isso que eu fiz mesmo com vocês. Simplifiquei, cortei frases, deixei o básico. Em frases sintáticas muito invertidas, muito complexas, que era o caso, às vezes, até do João, que o João tem uma sintaxe muito legal, mas às vezes era complexa para uma leitura rápida. Então, a gente também simplificou isso. O Giovanni também tinha algumas construções que a gente deixou um pouquinho mais simples, e é esse o trabalho que uma pessoa, né? Que uma pessoa não, desculpa, que vocês devem procurar quando não há recursos para tudo. Eu diria que o trabalho de acompanhamento de verdade é aquele que não tem como achar na internet, que só vai depender de um olhar subjetivo, específico para o teu texto, né? Não adianta sair procurando um modelo por tudo. Não, às vezes dá certo, às vezes tem a sorte, mas não é seguro de forma alguma. Mas para não ficar, né, se alongando tanto, vamos chegar na Bruna, na Kelly e no João. Eu só vou reunir os três agora por algo muito específico, né? Eles têm uma característica específica de que eles faziam o cursinho no diurno, né, de forma integral. Eles foram meus alunos do presencial e faziam o cursinho com aulas expositivas de manhã e de tarde. Então, eles vão nos contar como eles se organizaram para estudar dessa maneira. Então, vou começar pela Kelly, depois eu vou para a Bruna e para o João. A Kelly, vou apresentar a Kelly, né? A Kelly passou também na UFES pelo Enem, que é a Universidade Federal de Passo Fundo, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Sim, mas é Universidade Federal da Fronteira Sul. Fronteira Sul e é em Passo Fundo. Troquei as coisas aqui. Então, Kelly, conta para nós como era a tua rotina. Tu assistia aulas de manhã inteira. À tarde a gente tinha aulas, né? Até a metade da tarde. Mas aí tu vai nos dizer se tu assistia todas, como é que tu fazia o teu planejamento, à noite, enfim. Então, eu consegui focar no Enem mesmo nesse ano, né, que eu fiz o cursinho integral. Então, eu assistia todas as aulas. Eu acho que eu tinha um pouco, sei lá, talvez até de pena dos professores, assim. Eu pensava, ah, não, vou lá assistir. E era bom, assim. E eu consegui, meus pais possibilitaram, né, eu fazer esse cursinho integral. Então, de noite eu podia estudar também. E aí eu tinha aula até as 3 horas da tarde e depois eu gostava de revisar, assim, um pouco rapidinho o que eu vi na aula e já fazer questões da aula. Aí era isso. Aí no meio do ano eu fiz um vestibular e aí eu quis, né, estudar um pouco, algumas semanas antes, específico para essa prova. E eu vi que eu tive que fazer isso de noite, né, ter mais tempo para estudar.
Então, eu comecei a ficar lá no cursinho até de noite, estudando, e eu vi que dava certo, né? Eu também, no meu processo de cursinho, eu não gostava de estudar em casa, eu notava que eu me distraía muito, né? Tinha essa disciplina, assim, de ver videoaulas, estudar, fazer questões. Então, eu preferia ficar no cursinho, via as aulas lá, depois fazia basicamente questões. E então, eu comecei a ficar de noite lá também. Aí, nos períodos da noite, geralmente eu revisava mais, né? Isso foi algo que eu comecei a fazer mais depois do meio do ano, e eu vi que era muito importante, porque tu vai esquecendo, né? E em provas como o Enem tem assuntos que caem mais, né? Então, é muito importante revisar, fazer os simulados para ver também. O simulado também é uma forma de revisar, né? E as meninas falaram bastante também disso de anotar as questões que tem dúvida, que errou. Então, no simulado, tu também consegue fazer isso. E eu, no meu caso, depois eu tentava fazer, e se não conseguia, falava com os professores. No cursinho tinha um atendimento tira dúvidas, que foi muito importante, assim, porque aí eu conseguia ir lá, conversar com os professores e ver o que, aprofundar, às vezes, o que já tinha visto em aula, ou algo que estava precisando revisar mesmo, e ia lá tirar as dúvidas de tanto da aula como de simulados, né, coisas assim. Então, tu vê que a diferença... Tu saiu do ensino médio e foi para o cursinho no outro ano, né? Sim, eu durante o terceiro ano eu fiz um curso presencial de noite também. Não era o mesmo que eu fiz no último ano, né? Mas aí eu não conseguia focar muito. E eu, na verdade, só assistia às aulas, sabe? Não tinha tempo de fazer questões. Eu gostava de me dedicar ao ensino médio, eu fazia o ensino médio integrado com um curso técnico, né, do Instituto Federal. Aí eu não conseguia focar totalmente no Enem, né? Eu gostava de me dedicar também àquilo lá, né? Então, eu só assistia as aulas, não fazia questões. Aí a minha média do Enem, assim, não foi muito boa, não, sabe? Foi bem decepcionante aquele ano. Mas aí depois eu fiz o cursinho presencial integral aí, só estudando. O cursinho à noite ou de dia, isso é uma questão muito pessoal, né? Do estudante, primeiro, de recursos financeiros e segundo, de tempo mesmo. Para alguns vai ser melhor estudar à noite. Eu, por exemplo, Patrícia, se eu tivesse que fazer isso hoje, eu faria à noite. Por quê? Porque é o momento que eu sei que eu vou prestar mais atenção na aula. A aula, para mim, de manhã não funciona, eu morro de sono. Mas eu consigo estudar de manhã, eu consigo fazer coisas. Então, é uma coisa muito pessoal. Segundo, a Kelly estava falando que fez aulas. Eu imagino que... Agora tu me confirma, Kelly. Que essas aulas tenham sido importantes num primeiro momento de estudos, justamente para fazer a revisão do conteúdo expositivo. Conteúdo teórico é super importante. Depois, no meio do ano, ela percebe que não estava adiantando só isso. Ela teve que organizar um horário a mais para fazer questões. Tu tinha algum método de fazer questões, de corrigir questões, ou esse método era justamente os professores que tu tinha disponível para corrigir contigo as questões erradas, que eu digo? Eu fazia as questões, a maioria das questões eram do livro mesmo, do cursinho, então tinha o livro com o conteúdo teórico, né, e no final tinham questões. Aí eu também organizava em as questões que eu fiz tranquilo, assim, as questões que eu tive dúvida e as questões que eu errei. Eu organizava por cor, assim, aí ia riscando, e depois que eu fazia uma certa quantidade de questões, eu via, tentava ver quais eram as minhas dúvidas ali, e normalmente levava para o professor, né? Aí era isso. Não lembro direito como era a pergunta que a prof fez. Não, era isso mesmo. A Kelly tá nervosa. A Kelly é muito tímida ou ela é muito fofa. Eu adorava as redações da Kelly, eram muito organizadas, dava para ver uma organização de pensamento, de letra, tudo.
cada pessoa tem o seu método, né? A gente olha só quantas realidades diferentes, mas a gente percebe que o que é determinante é o que é comum a todos. O que é determinante? Exercícios de forma organizada, aprendizagem ativa. O que é aprendizagem ativa? É olhar para o que foi errado, o que significa o erro, na verdade, né? Significa um sinal de que alguma coisa tu não aprendeu ainda. Então, repetir aquilo, voltar no erro e repetir, tentar até conseguir. Se necessário, claro, vocês procuram ajuda de alguma forma. Como o Giovanni falou, existem várias formas, né? De algum jeito tu vai achar. No caso daquela, tinha os professores ali mais disponíveis. A Thalita conhecia um ou outro professor, né, que deu esse apoio, mas a maior parte das vezes foi aulas gratuitas no YouTube. Então, cada um com o seu jeitinho, mas sempre com um foco específico no fazer. O fazer é determinante. Aulas são importantes para a base teórica, mas o fazer é o determinante. Tu quer ressaltar mais alguma coisa, Kelly? Eu acho que em relação à redação, né, que a prof falou antes, para mim mesmo era uma coisa que eu tinha aula na sexta-feira, né, de redação, então era quando tinha que entregar. E era um peso, assim, para mim ter que toda semana fazer, né, na sexta-feira, quando chegava perto, eu já pensava. Mas era necessário, né, e é muito legal, porque depois do tempo tu vai vendo a tua evolução, assim, tanto na qualidade da redação, quanto ao tempo também. Eu tinha muito problema com o tempo. E também tu se sente mais segura, né? E eu acho que isso é só com a prática mesmo, de fazer redação ali toda semana e ter uma constância, assim. Enfim, foi muito bom. Eu nem sabia que tu tinha todo esse peso com a redação. Que essa carinha fofa aí era sempre. Eu pensava, ela ama a redação. Ai, que linda. Como me enganam. Daí, enfim. Mas sim, praticar também é importante pro tempo, né? Principalmente escrever de fato. Pelo menos uma. A Luísa escrevia três e duas digitadas, né? Mas pelo menos uma de fato com a mão, porque para a gente treinar o tempo da escrita e ao mesmo tempo internalizar aquilo que a gente está escrevendo. É muito diferente para aprendizagem digitar e escrever. Esse é um dos principais problemas, isso comprovado cientificamente mesmo, que a aprendizagem ela tem tido um déficit muito maior nessas novas gerações, enfim, em função do que a gente usa muito computador, muito celular digitando e perdeu, né, esse hábito de escrita de fato. Eu estou falando da realidade de forma geral, né? Para vocês estudantes, claro que vocês escrevem com mais frequência, mas de fato esse é um grande problema, né? Não querer praticar a escrita. Bruna Zardim, ela foi também minha aluna no mesmo cursinho, fazia a turma integral, né? A Bruna passou também na UFES, mas eu acho que não foi no mesmo ano, né? Bruna, tu começou em 2022 e a Kelly começou em... Oi, Bruna. Eu fiz o cursinho em 2022 e passei em 2023. Porém, eu tive uns problemas ali e eu acabei começando na metade do ano. Bom, tô um pouquinho nervosa, mas sobre a minha rotina, comecei o cursinho, então, fevereiro. Daí até a metade do ano foi algo completamente diferente. Que eu conseguia ir no cursinho, eu ia de manhã, saía às 6h30 de casa, voltava às 6h30. Tive a oportunidade de conseguir fazer o cursinho integral, né? E também estudar à noite. Então, eu ia assistir as aulas, que eram até as 3 da tarde, que nem a Kelly. E daí, depois das aulas ao vivo, eu fazia as questões no livro e ia para as monitorias. Eu tentei, nesse tempo, fazer aquele método da curva de esquecimento, mas acabou dando um pouquinho errado, porque eu acabei acumulando muita revisão. Eu até anotava numa agenda que eu tinha, só que eu
acabei acumulando muito e acabou que eram os conteúdos, às vezes, que eram... Que, tipo, eu já sabia, só que eu não precisava ficar revisando, mas que eu revisava mesmo assim. E também eram conteúdos que não iriam cair. O que é esse método da curva de esquecimento? Eu não sei explicar muito bem, mas é assim, ó. Tu revisa, tu estuda, daí tu revisa depois de 24 horas, daí depois revisa depois de uma semana, depois de um mês, daí vai indo de um em um mês. Mas revisar, por exemplo, o conteúdo teórico, não por meio de questões. Isso? Isso. Eu estava revisando pelo teórico. Depois eu comecei com questões também, que até foi o cursinho que ensinou aquele negócio de por cor, né? Então, algumas questões eu também revisava, que nem a Kelly, por cor, assim, ia revisando, marcando com uma cor diferente. Por conteúdos, tu diz? Isso. E até metade do ano foi assim, eu ia no presencial e tal. Daí, a partir da metade do ano, eu tive alguns probleminhas em casa, que minha mãe teve que fazer uma cirurgia e tudo mais, eu tive que ficar com ela. Daí, então eu levantava daí cedo de manhã, dava uma ajuda para ela, e daí depois, ainda de manhã, eu ia estudar. Daí eu comecei a mudar um pouquinho os métodos. Tentava acompanhar as aulas online, mas estava sendo meio difícil, porque ela era de manhã e à tarde, né? Então, eu dava uma acelerada e tentava ir para as questões. Aí eu comecei a tipo, me dedicar um pouco mais às questões e também, ainda bem que monitoria também conseguia ser online, daí eu chegava e pedia, e usei muito o YouTube também para tirar dúvida de questões, que às vezes nem sempre dava para participar da monitoria, sabe? A Bruna me contou que ela estudou em escola pública, porém numa escola pública de qualidade mais elevada, né? Que as escolas militares do Brasil. Nesse caso era o Tiradentes, né? Isso, Tiradentes de Ju. Então, a base de conteúdo já existia, né? De alguma forma, foi importante. E nesse primeiro ano de estudos, olha só, teve um ano de preparação, né, Bruna? Uhum. Esse primeiro ano, ela assistiu a aulas, mas teve um momento que tu viu que não era necessário assistir a todas. E muitas vezes vocês ficam se autopunindo, né? Pô, mas se eu não assistir a aula tal, eu tô acumulando conteúdo, como se tu, não assisti a aula tal, então quer dizer que eu perdi esse conteúdo, não existe esse conteúdo para mim. E não é assim que funciona, né? A gente tem que se conhecer e saber qual é o conteúdo que é uma lacuna pra gente. Tanto é que depois tu deu uma modificada nesse método de estudo que tu tava levando. Deixa eu só... Tem uma pergunta aqui no chat, que é para todos vocês, eu acho. A Caroline tá perguntando assim: quantas horas vocês estudavam por dia, tirando as aulas? Pelo que eu entendi que vocês falaram, dá uma média... Eu acho que umas 6, 7, né, de questões, digamos assim, umas 3, 4 horas de manhã e umas 3, 4 horas de tarde, a maioria. Se quiserem responder de forma diferente, podem responder. Para mim eram 2. Até para compartilhar aqui, eu usava até hoje na faculdade, eu uso o aplicativo Flip, Flip, que é um rostinho, grátis, porque aquele Forest, eu acho, tinha que pagar e tal, e eu baixei esse. E dava, em dias que eu tinha aula à noite, dava de 6 a 7 horas líquidas por dia, dividido entre manhã e tarde. E de fim de semana, ou quando era feriado e não tinha aula, dava umas 9 horas, por aí. Junto com a carga horária das aulas, quer dizer, fora a carga horária da aula à noite, né? No caso, a Luísa fazia o cursinho das 7 às 10h30 da noite. São coisas diferentes. Eu acho que para mim dava em torno ali do que a Luísa falou, umas 9, mas durante a semana, 10, 11, por causa que as aulinhas do YouTube, elas são curtinhas, né? Não é algo muito discorrido e eu fazia mais questão do que tempo assistindo aula. E como eu estudava os 3 turnos, fechava um tempo maior, né? Mas no domingo era totalmente lazer. Mas vejam que não é 9 horas seguidas, né? Como eu trabalhava, eu não conseguia
estudar mais de 4 horas líquidas. Mas era um estudo ativo, né, Giovanni? De Sim, questões, resolução de exercício, foco no erro, faz a aula que precisa ali, né? Busca aquilo que a gente falou. Eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza porque eu também já fui estudante, né? A gente já fui concurseira, inclusive. O número de horas não é o mais importante, o que importa é a qualidade dessas horas, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estudei 12 horas diárias para um concurso que nem existiu, nem saiu o edital, foi um horror. E no outro concurso que eu fui super bem, eu estudava 8 horas por dia, mas era uma coisa bem mais leve, porque eu fragmentava. Eu fragmentava em 3, 3, 2. 3 de manhã, 3 de tarde, 2 de noite. Então, tudo depende, né? E mesmo assim, não era um bom estudo no meu caso, porque eu assistia mais aulas do que fazia questões. Mas, enfim, eram realidades diferentes, né? Agora eu me perdi um pouco depois. A Bruna estava completando alguma ideia, né? Tu quer completar a tua ideia, Bruna? Ai, não sei o que tava falando. Tá, Não, bom, mas tu estava falando que tu estava fazendo exercícios, mas de forma mais ativa, procurando algumas aulas no YouTube quando tinha alguma dificuldade, que é algo que muitos de vocês fizeram. isso. Daí eu comecei também, eu tava fazendo simulado do cursinho, mas acabei me dedicando de fato a partir de julho nos simulados, tipo, em casa a cada semana. Eu fazia um simulado toda semana. Tipo, um dia de Enem, no caso. Eu usava as provas do Enem e um pouquinho das provas do SAS eu acabei usando. Perfeito. E daí usava durante a semana para tentar corrigir, tirava dúvida depois das questões no YouTube e com os próprios professores do cursinho, né? E a redação, então, foi uma trajetória assim que eu achei que ia dar errado no início do ano, mas depois deu muito certo. Porque o ensino médio ele me deu uma base muito boa de teoria de, tipo, química, um pouquinho de física, português, etc. Só que de redação as aulas não eram tão boas, então, tipo, eu cheguei péssimo no cursinho. O meu terceiro ano, assim, eu fui muito mal no Enem, porque a minha aula era integral, então eu não me dediquei tanto, assim, pro Enem. Eu tinha medo de ir mal na escola. Daí eu fui muito ruim, cheguei sem saber fazer redação do cursinho. A primeira redação foi ruim, só que daí depois eu ia nas monitorias com a Paty e ela ia corrigindo, ia me falando que melhorar, ia me ajudando a simplificar o texto. Daí nas aulas eu também pegava a questão não dos roteiros prontos, mas tipo, aprendi a fazer um roteiro para redação do que escrever, o que eu ia colocar. Daí toda vez que eu escrevia uma redação eu fazia uma página assim, só de ideias antes, assim, uma coisa básica assim, do que eu ia colocar em cada parágrafo. Planejamento, né? O planejamento do texto. Daí depois eu ia escrevendo, assim. No início eu achei que ia ser muito difícil, mas depois eu fui pegando a prática. Tipo, não fiz uma loucura, não estudava muito atualidades, eu pegava muita coisa das aulas, assim, de citações, dados, essas coisas. Eu usei praticamente tudo que a Paty passou, tipo, a Agenda 2030, algumas frasezinhas, alguns dados da ONU. Eles sabem que eu adoro agenda. Uhum. Eu já tô enjoada, na verdade. Eu já até enjoei da agenda, mas fazer o quê? Ela é universal. Sim. Mas essa ideia que vocês não precisem ficar, né, buscando mil coisas. É importante atualidades, claro, principalmente para quem faz outras provas que não são o Enem. Aí é válido. Mas também se entupir da informação não é estratégico, né? Porque a gente vai fazer uma prova, a gente não tá aqui querendo ser melhor que o outro, né? No sentido de eu sei mais que tu, então tem que saber o básico, né? O que precisa ser feito ali. E era isso, Bruna? Sim, daí sobre os dias do Enem, assim, até metade do ano eu estava meio perdida no que eu queria focar, né? Como eu falei com você, prof.
E daí, tipo, a partir do metade do ano que eu foquei realmente no Enem, né? Comecei a estudar mais o conteúdo que caía no Enem, fazer redações mais estilo Enem, né? Que eu fiz durante o ano inteiro, mas... E eu percebi que, tipo, usei sempre 1h30 para escrever e para passar ali com a redação. Eu sou muito lerda. Então, tipo, eu escrevi em 1 hora e meia hora eu usava para passar limpo. Mas isso porque eu vi que eu estava indo bem, assim, na questão de linguagens de humanos, que eu sempre fui mais dessa área, sabe? Sempre me dei bem melhor. Aí, o segundo dia sempre foi o problema, mas o primeiro, tipo, não era tanto. Eu consegui usar um tempo maior para redação, assim. Perfeito. Então, né, mais uma aluna que trouxe a realidade de que o estudo ativo é determinante, né? O estudo ativo, ou seja, aquele que eu vou me colocar como protagonista da minha aprendizagem. Isso faz parte, gente, das teorias mais modernas de aprendizagem, né? Em que antigamente o professor era o mais importante na sala de aula, o professor é que sabia do conhecimento. E na prática a gente vê que não é a verdade, né? A verdade é que o professor guia. É por isso que a aula teórica é um guia, a correção é um guia, mas quem tem que fazer acontecer é vocês, né? Tem que assumir essa autorresponsabilidade. Até porque o sonho é de vocês, né? O objetivo é de vocês, então é vocês que têm de buscar isso. Com mais recursos ou menos recursos, com mais, enfim, ferramentas ou menos, as coisas existem, né? Estão aí, o conhecimento está aí. Vai dar mais um pouquinho de trabalho, dependendo da forma que tu for fazer, mas, né, é a história de cada um e dá certo. Para quem realmente coloca, como acho que foi a Luísa que falou, né? O sentar a bunda na cadeira não é clichê, é o fato, mas a gente não pode olhar para o sentar a bunda na cadeira para estudar como se fosse algo assim, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, eu odeio fazer isso, né? Cada um no seu ritmo, mas não levem esse cada um no seu ritmo com aquela coisa assim, mas eu vou estudar só com uns 10 exercícios por dia, porque, né, é no meu ritmo tartaruga, daqui 10 anos eu consigo, não é assim também, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, vou apresentar-lhes o João. Profi. Oi, Desculpa pode falar. Posso falar algo sobre a questão da saúde mental que eu esqueci de comentar? Bem importante. Desculpa interromper, mas eu acho que também, gente, a questão da saúde mental é muito importante focar nesse período do vestibular. Eu deixei a minha de lado desde que eu entrei no ensino médio. E durante os 3 anos do ensino médio e o outro ano de cursinho, eu tentava ir na academia, tentava fazer um exercício físico, mas, tipo, começava e parava, sabe? Ia de vez em quando, sabe? Tentava fazer alguma coisa no final de semana, mas era sempre algo ridículo, assim, que eu sei que não contribuiria. Eu parei de ler no ensino médio, eu não dedicava tempo para isso, sabe? E isso resultou, posteriormente, a uma crise muito forte de ansiedade que me levou a trancar a faculdade por meio ano. E, tipo, eu tive que trancar ali, eu entrei no início do ano, mas tranquei até a metade porque eu tive que começar um tratamento e tive que começar a botar na minha cabeça que é necessário sim cuidar da minha saúde. E isso vale para todo mundo. Vocês vejam que a saúde mental não é uma questão do vestibulando. Não é, eu passei, agora a ansiedade vai passar. Quando a gente deixa, né, isso chegar num estágio elevado, eu, como portadora de vários transtornos por não cuidar da saúde mental, posso dizer isso, quando a gente deixa as coisas passarem, não importa se tu tem problemas na vida ou não, se tu tá na época do vestibular ou não, vai ficar ali e vai te incomodar, uma hora vai estourar, né? E foi o que aconteceu contigo. Eu já vi vários que entram na medicina e ou desistem, ou entram numa depressão profunda, ou começam a usar drogas, né? Drogas ou remédios que viram drogas, né? É uma coisa muito séria, né, gente? Vocês que querem medicina, bom, vocês que estão no curso, né? A maior parte de vocês já está no curso, vocês sabem mais do que eu
não é uma rotina fácil, não é uma rotina, nossa, um mar de rosas, né? Tem que estudar pra caramba. Sai do vestibulando, do período vestibular, o estudo não acaba, o estudo tá só começando. Então, a saúde mental precisa começar desde agora, né? Não adianta deixar para depois, porque depois só piora. Eu sei como é. Faculdade é. Fora os relacionamentos dentro da faculdade, né? A gente vai ver de tudo. Se vocês acham que o cursinho é um ambiente difícil de se relacionar e tudo mais, na faculdade, né? Meu Deus, porque tu vai encontrar de tudo. Mas enfim. João, não, por último, porém não menos importante, o João foi meu aluno nesse último ano, assim como o Giovanni, mas o João foi meu aluno no cursinho presencial. Foi aprovado, inclusive, o João não foi pelo Enem, né? Ele foi pelos vestibulares das próprias universidades, passou na UFSM no meio do ano e depois na URGS, né, no final do ano. Conta pra gente, vocês vão perceber que a rotina do João é um pouco diferente. O João estudava um pouco mais por conta, né? Além de assistir às aulas e tal. O João já tinha vamos dizer assim, uma história de muita curiosidade. Ele é muito curioso, então ele tem um conhecimento muito amplo das coisas. Isso facilita muito, gente. Quando eu falo que leitura é importante, eu e qualquer professor, né? A gente não é clichê. A leitura expande tanto o nosso raciocínio, tanto o nosso conhecimento, que facilita muito depois, facilita muito até no processo de aprendizagem. E aí, João, nos conta como era a tua rotina, a tua trajetória. Tu saiu do ensino médio, né? E foi direto pro cursinho no outro ano, isso? Isso. Eu terminei o terceiro ano, eu decidi não fazer cursinho enquanto fazia o ensino médio, e aí eu decidi fazer no ano seguinte. A questão de estudo foi um negócio meio bom e complicado, tipo assim, no eu sempre procurava tipo, eu gosto de dizer, tipo, que eu comecei me ajudam muito, que eu sempre fui muito curioso nas coisas, sabe. Então, tipo, eu sempre busquei muito estudar por prazer. E tinha muitos assuntos, principalmente de ciências, que eu era muito ficcionado, sabe. E aí, tipo, tanto que por exemplo, lá na oitava série coisa, eu começava a procurar por muito tipo, quando eu descobri os canais de ciências do YouTube, eu fiquei, tipo, muito preso àquilo. E aí nas minhas horas vagas eu gostava de assistir passar horas assistindo vídeos de coisas de ciência, só por curiosidade mesmo, sabe. Tanto que eu acho que isso me ajudou bastante depois para os vestibulares, para ter maior facilidade em coisas que normalmente as pessoas têm muita dificuldade, que é física e química, sabe. E isso eu já tinha certa familiaridade, certo gosto, porque tipo, o gosto pela matéria ajuda muito a você aprender ela, sabe. E aí que tá, aí também nessa época eu conheci o o Pierluigi Piazzi, que é um professor de cursinho que ele escreveu livros sobre como estudar e fazia palestras. E aí eu descobri o jeito dele de estudar, eu descobri: "Bah, vou tentar, vou procurar usar isso como modelo para mim no futuro". Afinal das contas, no ensino médio é um negócio que não deu muito certo para mim, mas eu já consegui adaptar melhor pro ano de cursinho e foi muito bom daí. Eu até realmente recomendo muito o livro dele. Tem umas coisas que eu acho meio estranhas, tipo, do nada ele lança no livro que por exemplo, que ele acha que TDAH não existe, mas tirando isso, o que que basicamente esses livros aí, ele faz um compilado tipo, o que que acontece? Ele estudou bastante o cérebro, sabe, a questão de neurociência, aí teve várias profissões, e também a questão de como funcionam os computadores. E daí ele escreveu esse livro, que é extremamente didático, para ensinar, tipo, como são os melhores métodos para tu estudar, como procurar o estudo, sabe. E ele tem várias dicas que algumas são até conhecidas, outras muita gente talvez não conheça, que vale muito a pena conhecer, sabe. E aí eu tentei adaptar isso,
por exemplo, a principal coisa dele é ele falar algo, tipo, ele quebra muitos paradigmas até no livro, tipo, ele fala que quando você está assistindo aula, tu não está estudando de verdade, estudar realmente é um negócio autodidata e solitário. Você está na aula, tu entende o conteúdo, mas você retém pouco, questão do conteúdo. Se tu quiser realmente estudar, é poucas horas por dia, todo dia, tu buscar dar um jeito de fazer, de aprender fazendo de alguma forma, nem que seja escrevendo, porque e ele fala como a escrita é um negócio extremamente benéfico para o aprendizado dentro do cérebro, tratando ele aí fala a questão de neurociência. Até o livro não traz muito, tipo, tô aí um estudo para comprovar, mas ele fala, tipo, então, como escrever ajuda bastante, como fazer ajuda bastante. E aí ele bate bastante na tecla da leitura, tipo, de livros. Eu, na verdade, nunca fui muito de livros, de ler livros, mas eu, tipo, li muito informação, sabe? Tipo, notícia, tipo, como nos canais do YouTube, que eu via muita questão de ciência, depois eu comecei a ver questão de política, de geopolítica, de atualidades, então, e sempre mantinha me informado, acima de tudo, sabe? E aí isso me ajudou bastante. Aí que tá, aí na escola eu pela questão da carga horária foi complicado pra eu estudar realmente para um vestibular, sabe. Eu peguei a eu peguei a pandemia em si já atrapalhou, mas, tipo assim, mesmo com a pandemia, como eu sabia que eu queria realmente me dedicar nos estudos, eu não, tipo, eu todo dia eu estava lá estudando, sabe, eu não deixei de estudar, nada mudou na minha rotina, algo extremamente difícil que muita gente não tinha a mínima condição de fazer, mas eu tinha e eu consegui aproveitar essa oportunidade. E aí, então, nas provas eu não colava e não fazia com outras pessoas, o que era seria o mínimo, na verdade, mas, por exemplo, na minha escola, tipo, todo mundo tipo, ou colava ou ficava, em conversa durante as provas, o que só sabotou o aprendizado delas, mas eu realmente queria, tipo, aprender o negócio de verdade. Mas mesmo assim, por causa disso, por mais que eu queria, a questão da escola, como eram, tipo, muitas matérias num dia e, tipo, às vezes eu tinha aula de manhã e de tarde na terça e na quinta, eu não conseguia estudar de verdade, tipo, por conta própria em casa, por exemplo. Então eu ia lá na escola, na escola mesmo, assistia às aulas, me prestava bastante atenção, fazia exercícios mais básicos, mas fora de casa nada de muito grande, tipo, muito extra. Até porque em casa eu também sempre procrastinei bastante, sabe. E aí no cursinho que as coisas mudaram, eu fui para o cursinho integral também, que que nem as meninas falaram antes, que era das 8 horas até o meio-dia, depois da 1h30 até as 3h, e aí depois disso tinha o orientado, que os professores podiam tirar as dúvidas, né. E aí sim, no cursinho eu consegui aproveitar e fazer bastante questões, que me ajudou um monte, porque na questão não só te ajuda a entender o conteúdo, mas te ajuda principalmente a entender a prova, sabe. Por exemplo, eu que fiz a URGS, que era o meu foco principal era passar em medicina na URGS, eu percebi como a URGS era muito fazia muito sacanagem nas questões dela, e até me dava raiva nisso, mas enfim. E e aí, tipo, apesar disso, tipo assim, eu utilizava mais o orientado mesmo para fazer as minhas questões, então, tirando as aulas, assim, de estudo mesmo, eu eu tinha umas 2 horas, máximo 3 alguns dias de questões, que já me aju e daí conversar com os professores para tirar dúvida, que ajudava bastante. E aí, às vezes, eu buscava em casa, que seria o ideal dentro por exemplo, que o Peluide falava, de buscar revisar o conteúdo, tipo, e pegar uma folha de papel e anotar as coisas. Só que como eu em casa procrastinava e às vezes ficava cansado, eu acabava não fazendo isso. Eu fiz até poucas vezes e isso foi algo que no final das contas não me atrapalhou muito, mas se eu pudesse, eu gostaria de ter tentado isso melhor. E mesmo assim, eu teve um momento que eu quase quis trocar para o período da noite, não porque eu não gostava das aulas de manhã ou do orientado, mas só por causa que chegou um momento que eu achei que eu estava fazendo poucas questões e que isso ia me atrapalhar.
mas depois eu conversei com os professores, tudo, eles falaram que, na verdade, que eu estava com essa sensação porque eu estava tentando, fazer bastante questões de todos os conteúdos, mas que como eu já tinha, tipo, uma boa base da escola, era mais importante eu focar em conteúdos que eu tinha mais dificuldade para passar no vestibular do que tentar fazer um pouco de tudo. Então, e aí eu tentei mudar um pouco essa visão, que até tinha me deixado ansioso, e focar mais mesmo no que eu tinha dificuldade. E isso me ajudou. Mas então, veja, outra realidade e inclusive outro tipo de prova, porque os vestibulares tradicionais que o João fez, eles não têm TRI, por exemplo, né? O número de acertos, ponto de corte e correção da redação. E qual a diferença nisso tudo? É que ele precisa saber muito mais do conteúdo para acertar o maior número de questões possíveis do que estratégia de prova, que daí exige que vocês realmente façam o que a Luísa, a Thalita, o Giovanni, enfim, eles estavam falando, né? De fazer as questões e voltar nelas e fazer até entender, porque no Enem, aquela questão, muitas vezes, que tu erra, né? Pode ser aquela questão que vai baixar a tua média final, né? Tua TRI. Então, são estilos de estudos diferentes com algo em comum ainda. O estudo ativo. Por mais que o João estudasse 2 ou 3 horas por dia em questões, né? Claro. São, João, horas que tu se concentrava de fato. Por quê, João? Porque existe uma coisa que todos aqui tinham, talvez não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas tinham rotina. Vocês concordam comigo que uma rotina, sono, né? Uma rotina de sono, uma rotina de fazer quase sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, não que nunca possa mudar, mas manter um hábito, né? Todos os dias é extremamente importante. Inclusive, nessa questão que a gente está conversando de aprendizagem, né? De como a gente aprende, o nosso cérebro aprende hábitos, né? Constantemente. Sejam maus hábitos ou bons hábitos. E um mau hábito que afeta grande parte dos adolescentes que eu conheço é o hábito de dormir tarde, de dormir pouco, né? Que afeta enfim, toda a saúde mental e a organização de horários. Eu vejo muito aluno dormindo na sala de aula, baixando a cabeça e dormindo mesmo, gente. Eu não tô falando nem de falta de educação, porque eu não me importo com isso. Mas eu fico pensando, se a pessoa sente tanto sono de manhã assim, a ponto de dormir, é porque ela não está dormindo à noite. E aí vocês que estão já na medicina sabem, né, da importância do hormônio do sono à noite, não de dia. Não estão se alimentando direito e não estão fazendo exercício. Então, o básico bem feito, eu não sou coaching, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente está mostrando aqui que o básico bem feito é o que vai te levar para o sucesso, seja na aprovação do vestibular ou num concurso lá que tu vai fazer daqui uns tempos ou na tua profissão, né? Depois que eu mudei alguns hábitos, eu ainda estou em processo de mudança, porque não é fácil. Eu tenho o TDAH, que o professor, né, esse Luigi falou que não existe. É bem difícil, mas a criação de hábitos de uma rotina, de fato, é essencial. Esse livro, João, eu li quando eu estava no ensino médio. Eu não lembro exatamente, faz muito tempo. Eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu lembro, ele se chama Aprendendo Inteligência, né? Eu lembro desse livro. E ele tem uns macetes legais, sim. Ele tem umas ideias legais, porque ele ensina como o cérebro aprende. Então, é importante a gente conhecer como funciona a aprendizagem e como nós mesmos, aprendemos. Enfim, né? Pra gente não sair daqui 11 da noite. Foi muito produtivo. Adorei a nossa conversa. Tu queria terminar a tua ideia, João? Tu queria colocar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Em resumo, vocês perceberam que a rotina, junto a métodos diferentes, ferramentas, plataformas diferentes, né? Uma diversidade de coisinhas que a gente pode implementar, tudo isso converge e não tinha como ser diferente
na forma como a gente aprende, ou seja, numa aprendizagem ativa, autônoma, como o João falou, autodidata, mas é um autodidata que não... O autodidata, muitas pessoas acham que é aprender sozinho mesmo. Isso não existe, né? O autodidata significa tu ser protagonista na tua aprendizagem. Então, tu utilizar ferramentas que são necessárias, aulas expositivas são importantes, enfim, né? Todas essas ferramentas de plataformas, ainda bem que hoje existe isso, né? De simulados, tudo isso são ferramentas que, sem a tua atitude de fazer dentro de uma rotina, todo dia, sem desistir, né? Porque o cansaço vai vir igual. Uma coisa importante que eu nem perguntei para vocês é: existia aquela coisa de, meu Deus, estou morrendo de cansado e vou insistir mais um pouquinho? Eu, por exemplo, para mim não funciona. Se eu tô morrendo de cansada, meia-noite, por exemplo, para mim não adianta seguir adiante fazendo as coisas. Eu vejo muita gente estudando meia-noite adentro, 1 hora da manhã, 2, como se aquela carga, né, de aulas, exercícios e tal, fosse fazer muita diferença. Na verdade, é pior, né? Porque não dormindo direito, tu não vai estar aprendendo, só vai estar se sobrecarregando. Então, acredito que tenha sido bem produtivo, principalmente para quem está começando ou para quem já fez muito tempo de estudo, sei lá, 2, 3 anos de cursinho e não tem mais aquela ânsia que não tem mais, não vê mais, como se diz, luz no fim do túnel. Espero que tenha clareado, né, isso para vocês, tenha ajudado bastante. Eu vou enviar depois o material para vocês com tudo isso organizado, nomes de plataformas, enfim, tudo que eles falaram aqui de métodos para, enfim, continuar ajudando. E podem me procurar, enfim, né, caso vocês queiram perguntar mais alguma coisa. E a gente vai ficando por aqui hoje, né? Porque a gente já passou 1 hora do que eu tinha planejado. Mas, enfim, é muito detalhe, né? Muita gente para falar. Então, a gente vai saindo aqui da live. Pessoal, tchau, pessoal do YouTube. Até a próxima.